Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do professor Roberto. Aqui nós temos hoje, em ênfase, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a região Sudeste. A região Sudeste é composta por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 4 estados, conforme vocês visualizam aqui, um fragmento do nosso Brasilzão, região Sudeste brasileira. Aqui você revê o retrato e algumas fotos da região Sudeste do Brasil. Você vê São Paulo, Rio e Minas, que são as principais cidades que se destacam na região Sudeste do Brasil. Aqui quem fala é o professor Roberto, apresentando a vocês hoje uma aula sobre a região Sudeste do Brasil. Aqui em nossas fotos você vê as principais cidades que formam a região Sudeste do Brasil: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Ipatinga, Montes Claros, Niterói, Mariana, muito falada na mídia, da barragem que se rompeu, Vitória no Espírito Santo, Uberlândia em Minas Gerais, Vila Velha e Ouro Preto, Governador Valadares, Poços de Caldas. E aí está ilustrando essas imagens a região Sudeste do Brasil, uma das regiões mais importantes do ponto de vista econômico. Conforme nós falamos anteriormente, formada pelos estados mais povoados do Brasil. São Paulo, com 41 milhões de habitantes, Minas Gerais, com 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, com cerca de 16 milhões, de acordo com o IBGE 2009, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apresenta apenas 3 federações. Apenas nessas 3 federações concentram 40% da população brasileira, com exceção do Espírito Santo, que vai dar muito mais de que 80 milhões de habitantes. Conforme você visualiza nesta imagem aqui, a Avenida Paulista, uma das avenidas onde se concentra o centro econômico, o coração econômico do Brasil. Aqui nessa imagem você vê a MASP. E aqui neste gráfico de pizza, a ilustração dos 40% da população brasileira está nessa parte azul, conforme vocês visualizam, Sudeste brasileiro. Os outros restantes, 60%, é distribuído nas outras regiões, nas outras 4 regiões do Brasil. Estamos estudando a região Sudeste do Brasil. Aqui é o professor Roberto Vieira. Vegetação. As vegetações que se destacam basicamente na região Sudeste é a Mata Atlântica, bem parecida com a floresta tropical do Brasil, com exceção da região norte de Minas, onde encontramos a aridez, a caatinga. Basicamente, a caatinga já se forma no norte de Minas. Nós encontramos na Mata Atlântica, você observa aí, depressões, nascentes de rios, inclusive na Serra da Canastra, em Minas Gerais, nasce o rio que é a redenção do Nordeste brasileiro. Encontramos árvores frondosas e muitos cipós.
E aqui nesta figura você vê a Caatinga, ou seja, o início do sertão nordestino. Então estamos estudando aí a vegetação predominante no sudeste brasileiro. Sejam bem-vindos à aula do professor Roberto. Temos o cerrado, ou árvores baixas, pequenas árvores, galhos retorcidos e vegetação rasteira. No que tange a hidrografia, a gente percebe aqui, com destaque, merecendo destaque, a Bacia do Paraná, praticamente no lado oeste de São Paulo, entre São Paulo, Bacia do Paraná, onde nós encontramos o principal rio, junção dos rios Paranaíba e Grande. Encontramos as maiores hidroelétricas do país, que é conhecida como Urubupungá e Itaipu. É nessas hidroelétricas que fornece grande parte da energia, tanto do sudeste quanto do sul do Brasil. Então aí a gente vê na hidrografia merecendo destaque. Temos também Bacia do São Francisco, onde o nosso rio, chamado Rio São Francisco, nasce na Serra da Canastra. Aí vocês percebem o curso do Rio São Francisco. Atravessa Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe no Nordeste. Estamos aí acompanhando a região sudeste do Brasil, a região mais desenvolvida do nosso Brasil. Temos a Bacia do Sudeste também, no estado de São Paulo, sul, sudeste, sul, que desce para a região sul. Temos o clima, a região sudeste tem climas tropicais, tropical de altitude, subtropical e litorâneo. Nos grandes mares de morros, onde se destaca o relevo do sudeste, encontramos tropical de altitude. E já no sul de São Paulo, encontramos o clima subtropical, mas no litoral de Santos encontramos o litoral úmido, clima litorâneo úmido, quente e úmido. O clima que se predomina, clima tropical, nas baixadas litorâneas, no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Temperaturas médias de 22 graus, onde se tem duas estações definidas, uma chuvosa, que corresponde ao verão, e a outra seca no inverno. Clima tropical de altitude nas áreas mais elevadas, onde a média de temperatura chega a 18 graus. Temos ainda no norte de Minas, conforme vocês visualizam neste mapa, clima semiárido, mais quente e menos úmido, apresentando estação seca anual de 5 meses. É basicamente o semiárido nordestino. E na economia, o Sudeste é o destaque. É o centro da economia brasileira, onde sua agricultura é bastante diversificada. O café é cultivado nas grandes fazendas e a produção de café no Brasil, como segundo maior exportador de café. São Paulo segue por Minas e Espírito Santo. O estado de Minas e São Paulo, o estado de São Paulo, maior produtor de açúcar e álcool do país. Então a gente vê aí o algodão ainda cultivado
se concentra em São Paulo. Então a gente vê a economia de São Paulo, a importância. Temos também outros produtos conforme vocês visualizam aí, né? Na economia de São Paulo, a gente observa arroz, milho, laranja, soja, mandioca, feijão, batatas, frutas, amendoim e verduras. E temos também o abate, corte e o fornecimento de leite. E a pecuária se destaca no rebanho brasileiro. Sabendo que o Brasil é o maior criador de gado, um dos maiores criadores de gados do Brasil. Indústria é a área mais industrializada do Brasil. Maior parque industrial da América do Sul. Maior número de indústrias e a mais industrializada do Brasil. A indústria têxtil, alimentícia, automobilística, química, siderúrgica, eletrônica e naval se destaca. As principais atividades da região são siderurgia e metalúrgica, onde encontramos usinas, maior produtora de aço do país, a terceira maior siderúrgica do Brasil. Também, além disso, temos a maior extração de petróleo e de gás natural em Santos. Em São Paulo também tem uma região de grande centro, conhecido como Vale do Silício Brasileiro. Em São Paulo, São José dos Campos, São Carlos e Campinas. Onde temos cidades de informática, telecomunicações, eletrônica e outras atividades de alta tecnologia. Os meios de transporte: transporte fluvial pelos rios, portos, os maiores portos do Brasil, as maiores ferrovias, grandes aviões de cargas e as rodovias mais movimentadas do país você encontra na região sudeste. E agora vamos a uma dúvida. Você sabia, galera? O maior parque industrial do Brasil e da América Latina fica na região do eixo Rio e São Paulo e na região da grande BH. São Paulo e Rio de Janeiro são as grandes metrópoles nacionais e funcionam como os grandes centros industriais, comerciais, financeiros e culturais do país. Então tá aí, né, região sudeste. Nós encontramos as melhores condições de vida das pessoas, grandes ofertas de trabalho, conforme você visualiza, melhores índices de educação do país e a melhor assistência médico-hospitalar do Brasil. Nós encontramos na região sudeste do Brasil. A imigração estrangeira é próspera, onde nós recebemos portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. A imigração nordestina também é uma grande leva de imigrantes, né? Um grande investimento nas grandes cidades da região sudeste. Houve grande imigração dos nordestinos, surgindo das maiores secas do Nordeste e do desemprego. Vão tudo em busca de trabalho e melhorias de vida nas grandes cidades do sul brasileiro. Temos um grande problema, que é a poluição dos ambientes urbanos. É densamente povoado, quer dizer, muita gente por quilômetro quadrado, abrigando 7 maiores metrópoles brasileiras. A imensa concentração de pessoas provoca poluição no solo, como vocês visualizam, água e ar.
Ocorre nos lixões a poluição do solo. Polui o solo, atinge também o lençol freático, né? Os esgotos sem tratamento, os resíduos químicos que são descartados pelas indústrias, que sofrem alteração com os veículos, carros, ônibus, caminhões, emissões pelas atividades industriais. A gente percebe na foto ao lado o dióxido de carbono liberado pelos carros, que provocam várias doenças: hepatite, leptospirose, doenças respiratórias. A gente visualiza aí nas imagens os inconvenientes das enchentes na Grande São Paulo, que ocorre principalmente na primavera e verão, no período chuvoso. E os principais agentes das enchentes são as construções, asfaltos, calçadas, edificações, falta de áreas verdes que permitem a absorção da água da chuva pelo solo. E aí você vê nas imagens. Usinas nucleares brasileiras. Temos duas usinas: Usina Nuclear Angra 1 e Angra 2. E tem fase de construção Angra 3, que fica no Rio de Janeiro. Indústrias que é movida por urânio. E nós temos aí a localização geográfica dessas áreas que nós falamos anteriormente. Aí a usina energia nuclear movida a urânio. A construção, aí você vê, ocupa menos espaço, a energia a urânio enriquecido, e o espaço é menor. É simples, barata, totalmente limpa. Então aí você viu estudos sobre a região sudeste brasileiro na visão do professor Roberto de Geografia. Resumindo, vimos usinas nucleares brasileiras, os principais agentes poluentes do solo na região sudeste, os maiores centros urbanos do sudeste, a poluição do solo, os ambientes urbanos, a migração nordestina, o êxodo nordestino em decorrência da seca, a imigração estrangeira, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses. O que atrai o Sudeste é as condições de vida, oferta de trabalho, índice de educação, assistência médico-hospitalar, maior parque industrial do Brasil, da América Latina, na região entre São Paulo e Rio e na região do Grande ABC, os melhores meios de transportes, alta tecnologia, as principais atividades industriais da região, então aí é o Sudeste brasileiro mostrado na visão do professor Roberto. Agradecido desde já pela aceitação, nosso público, nosso aluno. Valeu, público amigo, valeu, aluno, valeu você que vai fazer o Enem. Aí foi uma síntese da aula de Geografia sobre região Sudeste. Muito obrigado pela atenção.